Olá, meu nome é Betânia, eu sou a supervisora responsável por este grupo de trabalho. Hoje eu quero comunicar com vocês a importância da literatura para o desenvolvimento infantil. Você sabia que a contação de história tem vários benefícios para a criança, para o seu desenvolvimento infantil, comportamental, emocional, cognitivo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. O primeiro ponto que eu quero abordar é sobre a ampliação do vocabulário da criança. Quando ela escuta uma história contada por um adulto, por meio de um vídeo, essa narrativa apresenta para ela uma infinidade de palavras que ela não conhece ainda. E essas palavras, à medida que a criança vai aprendendo essas palavras e o seu significado, ela vai introduzir essas palavras no seu vocabulário. Então, dessa maneira, ela vai enriquecer a sua forma de falar e de se comunicar. Outro ponto muito importante é a formação socioemocional e sociocultural, ou seja, comportamento, valores, empatia, que são aprendidos através da história, através do enredo, desenvolvimento do enredo, através da moral que muitas vezes algumas histórias passam para nós. Então é muito importante o acompanhamento de um adulto quando a criança estiver ouvindo uma história. Para quê? Para fazer intervenções nesse momento. Fazer perguntas para a criança, perguntas assim estratégicas, para entender como que essa criança está pensando sobre aquilo que ela está ouvindo, para ouvir a opinião da criança sobre aquele fato que está ocorrendo no enredo e, se necessário, fazer as intervenções sobre o que é certo, o que não é, sobre o que é aceitável socialmente, o que não é aceitável socialmente, comportamentos de empatia, ressaltar e valorizar esses comportamentos que emitem valores que são importantes na nossa sociedade, né? Então é importante escolher boas histórias e é muito importante a intervenção de um adulto no decorrer da história e ao final da história, para que a criança assimile corretamente aquilo que está sendo ensinado por meio da narrativa. Outra questão importante é a inteligência. Quando a criança ouve uma boa história, rica em vocabulários, a criança desenvolve muito melhor as suas capacidades cognitivas, atenção, memória, criatividade, imaginação, o discernimento sobre o que está acontecendo ali naquela história. E eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses pontos. Abstração. Quando uma criança ouve uma história, por exemplo, só pelo áudio, que ela não está vendo ali ilustrações, ela vai imaginar aquilo que é o abstrato da história. Por exemplo, o lobo mau passou ali na floresta, então a criança vai imaginar o lobo, a expressão do lobo, vai imaginar a floresta, os animais que estavam ali naquele momento. Ela vai imaginar por si mesma e ela pode imaginar de acordo com a intervenção do adulto que estiver acompanhando aquela história. Quando passar determinadas partes da história, o adulto pode perguntar: olha, quem você acha que estava ali também? Olha, você acha que era dia ou noite? Na sua opinião, isso está certo ou está errado? Na sua opinião, tinha muita gente, pouca gente? O que eles estavam vestindo, você acha? Então, no decorrer da história, é muito importante um adulto que estiver acompanhando a criança, ou contando, ou assistindo a criança ouvir uma história, fazer as intervenções necessárias para o estímulo da imaginação e da criatividade da criança. Outra questão muito importante é a teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a gente perceber a expressão do outro quando a gente está se comunicando. Por exemplo, eu estou comunicando com você nesse momento, e se eu pudesse te ver pessoalmente, eu ia perceber pela sua expressão se você está interessado no assunto que eu estou falando, se a forma como eu estou me comunicando está atraindo a sua atenção, ou se nós estivéssemos conversando sobre outros assuntos, eu ia perceber se o que eu estou falando está te deixando chateado só pela sua expressão, pela sua afeição ali, a forma como você está se portando. Eu ia perceber se eu teria que mudar de assunto, se eu teria que colocar uma outra perspectiva no assunto através da minha observação do outro pela expressão facial. E a criança também consegue fazer isso. Quando ela está assim ali, quando ela está interagindo com outras crianças, com adultos, ela consegue perceber se o que ela está fazendo está chateando,
se está entusiasmando alguém, e é importante o adulto estimular, incentivar a criança a fazer essa percepção. Numa história, por exemplo, onde só tem imagens, a criança consegue perceber ali, através da intervenção do adulto, se a expressão daquele personagem de tristeza, de alegria, e por que ela está se sentindo assim? Ela ouviu alguma coisa que deixou chateada? Ou aconteceu alguma coisa que deixou ela muito feliz? Isso se chama teoria da mente. Então é importante fazer essa intervenção, utilizar histórias que só tenham imagens para fazer as intervenções corretas. Utilizar histórias que só tenham áudio para fazer a intervenção correta. Então, cada estratégia tem o seu benefício no processo de contação de história. Outro ponto interessante é o incentivo ao comportamento leitor. Quando o adulto está ali intervindo, participando, interagindo com a história que está sendo contada, quando o adulto está contando, né, essa história, ela está mostrando para a criança que ela tem um comportamento leitor. E a criança vai ser estimulada a desenvolver o hábito da leitura e a desenvolver o comportamento leitor também. Outro ponto importante que a história faz é auxiliar no desenvolvimento cognitivo. Através da contação de história, a criança vai desenvolver inteligência, como eu já disse aqui, atenção, memória e tantos aspectos importantes para a cognição, desenvolvimento da cognição infantil. Outro ponto importante é a criança interpretar cenas e contextos. Como eu disse aqui, numa história, por exemplo, que só tem imagens, ela vai conseguir observar, através da intervenção do adulto, a sequência dos fatos, começo, meio e fim, e fazer outras observações importantes que a criança consegue fazer pela observação, pela audição, pela interação da criança com a história. Você pode, por exemplo, incentivar ela a mudar o contexto da história, criar um outro final para a história, desfazer os conflitos que existiam na história por meio de atitudes pacíficas, perguntar para a criança, olha, aquele menino errou com aquela menina quando disse isso, né? Aquele personagem com aquele outro personagem. Você acha que para não ter existido esse conflito, essa briga, o que ele poderia ter dito? Ou como que ele poderia ter reagido? Qual comportamento você acha que essas crianças poderiam ter para não ter acontecido esse conflito? É uma forma, assim, bacana de incentivar a opinião da criança, perceber como que a criança está pensando, estimular a imaginação, criatividades, comportamentos, como eu já falei aqui, a formação socioemocional, a formação sociocultural. Ocasionalmente você pode fazer isso. Você pode pegar a história que ela já conhece e traçar ali outras perspectivas para aquela história, certo? Isso também vai ajudar a criança a perceber que ela pode mudar os contextos, né? Que as coisas, elas vêm para a gente de uma forma, mas que a gente pode mudar naquilo que depender de nós, contextos, podemos mudar perspectivas, né? Que nós temos um papel, assim, de protagonistas na nossa vida e que a gente é protagonista também no nosso meio que a gente está inserido. A gente tem a possibilidade de trazer mudanças. E você pode ir inserindo isso aos pouquinhos através das narrativas, né? Outro ponto muito importante é a criança aprender a ouvir, né? Ela silenciar para ouvir histórias. Então, quando ela for para a escola, quando ela voltar para a escola, quando ela estiver no meio familiar ou no outro contexto social, na igreja, em outro contexto, ela vai saber que quando é hora de ouvir e que ela precisa silenciar. Ela vai saber que ela pode ser ouvida, que ela pode contar coisas, fatos que aconteceram com ela, que ela vai ser ouvida. Então, esse momento da criança, durante a narrativa, durante a interação da narrativa, ela saber que ela tem um momento de falar e que ela também tem um momento de silenciar, é importante para a criança se comunicar melhor no seu dia a dia. Ela saber que ela vai ser ouvida e que ela precisa de ouvir. Permite a criação de laços afetivos muito importantes no seio familiar e escolar. Eu deixo aqui a minha dica hoje, mando um abraço para vocês e agradeço a professora Alessandra que me pediu para gravar esse vídeo sobre a importância da literatura, da contação de histórias para o desenvolvimento infantil. Então aproveitem muitas histórias que a professora Alessandra vai contar, que ela é capacitada para isso e tem muita criatividade. Um abraço para vocês.